Eu nasci no interior do Nordeste. Eu sempre fui uma menina muito dada com as pessoas. Por onde eu passava, eu fazia amizades. E assim foi no decorrer dos anos, né? Quanto mais eu ia crescendo, mais eu ia fazendo amizades. E as pessoas, elas gostavam muito de mim. Principalmente porque eu tinha um dom, até hoje eu tenho um dom, de fazer decorações para festa. Eu amava decorar, encher balão, eu amava festa, principalmente aniversário. Gente, eu fazia cada decoração mais linda que a outra, que pra época era bonito, chamava bastante, não era como hoje, essa decoração chique, linda, mas pra época já chamava atenção. E muitas pessoas me convidavam para as festas dos filhos por causa disso, que era para eu fazer a decoração, ajudar a fazer a decoração, me chamavam para enrolar doce, para ajudar a fazer salgado, essas coisas assim. E eu ia, gente, eu amava, eu não ficava com raiva não, porque me chamavam para fazer serviço de graça. Eu amava de paixão fazer isso. E por causa disso, eu conheci muitas pessoas, as pessoas sempre gostavam de mim, gostaram mesmo de mim. E assim, eu amava participar dessas festas, gente. Eu ia, depois eu ficava pra festa, comia, enchia o bucho, era bom demais. E em uma dessas festas, eu conheci a Natasha. A Natasha é uma jovem da mesma idade, que na época, né, que eu tinha. E a gente ficou muito amigas. E nisso a minha família também gostava muito da Natasha, principalmente a minha irmã. A minha irmã era mais velha, de vez em quando saía com a gente, mas nem sempre estava junta, né? Porque a gente gostava de umas coisas e a minha irmã não gostava. A minha irmã sempre foi muito religiosa, né? Então, era mais eu e a Natasha, a gente não se desgrudava. Até que um dia, quando eu tinha 23 anos, eu resolvi ir para a cidade grande em busca de uma vida melhor e principalmente para fazer meu curso de boleira, gente, que era o meu sonho. Fazer um curso, me especializar em doces, em bolos, que eu gostava mesmo disso, de fazer essas coisas. E eu queria me especializar na área. E só na cidade grande, né, gente? Quando eu tinha 23 anos, na minha cidade não tinha essas coisas, nem nas cidades vizinhas. Então eu tive que ir para a cidade grande. Mas eu não perdi o contato com a Natasha. Eu continuei muito amiga da Natasha. Nossa, a gente era amiga demais, gente. Dividir segredo, compartilhar segredo uma da outra. Nossa, vocês não têm noção. Aí, gente, eu fui para essa cidade, comecei a construir minha vida, me dei bem, sim. Me casei, conheci o Eduardo, um cara maravilhoso. Gente, vocês não têm noção do homem maravilhoso que o Eduardo era. A minha vida era elogiar o Eduardo. A minha vida era sair falando bem do Eduardo. Ai, o Eduardo é isso, o Eduardo é aquilo. Gente, ele era perfeito. Ele fazia tudo por mim. Pensa, num homem perfeito. Era um lorde. E nisso, eu continuava mantendo contato com a Natasha. Era a época do MSN. Época do MSN, escutem lá. Época do Orkut, do MSN. E eu conversava com a Natasha pelo MSN. E eu comecei, gente, a falar bem do Eduardo pra ela. Eu comecei a falar tudo do Eduardo pra ela. Amiga, você não tem noção, o Eduardo é maravilhoso, o Eduardo é isso, o Eduardo é aquilo. E eu comecei a falar, gente, das intimidades, da minha intimidade com o Eduardo, do quanto o Eduardo era maravilhoso na cama. Gente, o meu erro foi falar sobre isso com a Natasha, dividir essas coisas com a Natasha. Mas eu não via maldade. Eu tinha a Natasha como uma irmã pra mim. E eu falava tudo que a gente fazia, tudo que o Eduardo fazia. Nossa, que eu tinha tirado a sorte grande, que o Eduardo era presente de Deus. Nossa, a gente tem noção. Aí tá certo. Como eu tava sentindo muita falta da Natasha, eu falei pra ela: Natasha, vem passar um final de semana aqui com a gente. Você tem que conhecer o Eduardo. Eu queria porque queria que a Natasha conhecesse o Eduardo. Olha só, gente, o que eu tinha na cabeça. Acho que eu tinha merda na cabeça, sabe? Aí tá certo, a Natasha foi uma vez, conheceu o Eduardo, tudo bem, se deram super bem. Aí teve uma vez, gente, que do nada, eu passei mal. Eu fui parar no hospital com uma crise horrível, gente, horrível. Nunca eu tinha sentido isso. Chegando no hospital, o médico disse que era ansiedade.
Tá certo, voltei pra casa. Tomei os remédios que ele passou, mas parece que quanto mais passava os dias, piorava. Gente, umas dores insuportáveis, sabe? Palpitação no coração, dor de cabeça. Era horrível, horrível. E eu disse, eu vou morrer. Eu tô com alguma coisa na cabeça. Fui no hospital várias vezes, o Eduardo me levou, fizemos ressonância, tudo, gente, na cabeça, tudo. Aí teve um dia que começou a piorar, eu comecei a ter convulsão, eu realmente comecei a desmaiar, febres altíssimas. E nisso os médicos não conseguiam descobrir o que era. Disse, não, sua esposa não tem nada, não tem nada, tá aqui os exames, fiz vários exames, gente, vários exames, e nada. E nisso, a Natasha, sabendo do que eu tava passando, ela falou, amiga, eu tô indo pra aí, eu vou cuidar de você. Já conversei com a sua irmã, com seus pais, eles infelizmente no momento agora não podem ir, meus pais eram muito idosos, a gente não podia fazer essa viagem longa, minha mãe ficou muito preocupada comigo, queria que eu voltasse pro interior, mas lá não tinha assistência nenhuma pra mim, então eu tinha que ficar ali lutando com os médicos pra descobrir o que eu tinha, entendeu? E a minha irmã também, nesse período, ele não podia ir, mas também estava muito preocupada e falou que, já que a Natasha podia, a Natasha ia, mas que logo assim que ela pudesse, ela ia, né, ver o que podia fazer por mim. A Natasha foi, começou a cuidar da minha casa, começou a cuidar de mim. Nossa, gente, eu dava graças a Deus pela amiga que eu tinha. E a Natasha cuidava de tudo, lavava a roupa do meu marido trabalhava, chegava, já tinha almoço pronto, e eu lá na cama. Passando mal, e não sabia o que tinha, não sabia. Nisso, teve um dia que a minha irmã chegou, e quando a minha irmã viu o estado que eu tava, gente, a minha irmã olhou assim pra mim e disse, você não pode ficar aqui, você tem que ir pro hospital, você não pode continuar aqui, olha o seu estado. A minha irmã ficou desesperada, e a minha irmã, sabe, ela sempre foi muito religiosa. E ela falou assim, mano, não tô sentindo uma coisa boa nessa casa, não tô sentindo uma coisa boa, tão estranho, um clima pesado nessa casa. Como eu nunca fui religiosa, nunca gostei de religião, essas coisas, eu falei pra minha irmã, ai não, isso é coisa da sua cabeça, sabe, isso não é nada. E a minha irmã deixou pra lá. E os dias que a minha irmã ficou ajudando a Natasha e ficou cuidando de mim. Todo dia a minha irmã fazia oração por mim, mas a minha irmã não pôde ficar muito tempo. Então a minha irmã voltou pra casa, confiando na Natasha, assim, que ela tava cuidando bem de mim, voltou pra casa e falou que depois voltava. Gente, não demorou muito. Eu não sei quantos dias, mas não demorou muito, a minha irmã voltou. E nisso a minha irmã voltou desesperada, falando, vamos embora, você não pode ficar nessa casa mais um minuto. E eu desnorteada, eu só lembro de eu perguntar por quê. Eu só me lembro disso, porque eu já tava muito mal, gente, muito mal mesmo. E ela falou assim, Deus me deu uma revelação, vamos embora, em casa a gente conversa, vamos embora. A minha irmã desesperada, gente, desesperada. E nisso, eu me lembro da minha irmã olhar pra Natasha e perguntar, você não vem, Natasha? E a Natasha falou que ia ficar pra cuidar da casa até eu voltar. Minha irmã nessa hora não disse nada, mas a minha irmã já sabia o que estava acontecendo. Vocês vão entender por quê. Minha irmã me levou para casa dela. Lá, tava na casa da minha irmã. Minha mãe conseguia ir cuidar de mim. Gente, todo dia os irmãos da igreja iam no meu quarto. Todos os dias fazer oração. E o pastor orava por mim. Dizia que qualquer espírito, eu não entendia nada, gente, não entendia nada por que aquilo estava acontecendo, nem passava pela minha cabeça. E o pastor dizia que qualquer espírito de bruxaria, qualquer coisa, qualquer mal que esteja nessa mulher, que saia agora, sabe, e falava essas coisas, e ficava orando, sabe, aquela coisa alta. Que eu nunca gostei, gente, disso nas igrejas, aquela gritaria, aquela coisa. Eu sempre me assustava com essas coisas, então era isso que me afastava da igreja. Só que eu, gente, já sabia que alguma coisa de errado estava acontecendo. Uma coisa muito, muito forte tinha tomado conta de mim. Então até eu por dentro fazia oração a Deus, pedindo para Deus me curar daquilo, para Deus me livrar daquilo. Gente, aos pouquinhos,
coisa que eu não fazia mais. Consegui sentar na cama. Depois eu consegui levantar um pouco da cama. Eu conseguia comer normal, melhor, coisa que eu não estava fazendo, sabe? Então, quando eu estava um pouco recuperada, a minha irmã falou pra mim, me deu a notícia de que o Eduardo estava com a Natasha. E ela me falou que Deus tinha dado uma revelação pra ela, de que na minha casa tinha alguma coisa de errado, que alguma coisa maligna estava na minha casa. Então a minha irmã, na hora não disseram nada, que era minha amiga, nada, só revelaram para minha irmã que alguma coisa maligna estava na minha casa. Então a minha irmã, não sei por que, sentiu que tinha alguma coisa a ver com a Natasha. E a minha irmã tirou a prova quando perguntou a ela, você não vem com a gente, Natasha? E ela falou que ia ficar. Então depois daí a minha irmã teve a certeza do que a minha irmã imaginava, né? E nossa, gente, eu fiquei com tanta raiva. Eu chorava de desespero. Porque pensa num negócio ruim, é você ser traída por duas pessoas que você ama. Eu amava o Eduardo e eu amava também a Natasha. Então foi muito difícil pra mim. Minha reação foi de querer acabar com eles dois. Mas o pastor, ele me deu um conselho, ele falou pra mim, olha, presta atenção, deixa isso pra lá. A tua vida agora é daqui pra frente. Se preocupa agora em se achegar a Deus. Se preocupa agora em servir a Ele, em se achegar pra Ele. Porque foi graças a Ele que você tá viva hoje. E realmente é verdade, gente. Deus teve misericórdia de mim. Muita misericórdia. E depois eu realmente deixei isso pra lá. A minha irmã que foi buscar minhas coisas na casa. E hoje a família da Natasha, eu ainda tô aqui no interior. A família da Natasha continua morando aqui. E todo mundo sabe que a Natasha não anda bem lá com o Eduardo. Fiquei sabendo que o Eduardo vive bebendo, coisa que nunca fez na vida, foi beber, nunca. Agora tá fumando, também ele não fumava. Vivem brigando, a Natasha vive ligando pra mãe dela, chorando. E as pessoas vêm me contar tudo isso, sabe? Eu já repreendi, eu já mandei as pessoas pararem de falar essas coisas que eu não quero saber. Eu não quero saber mais de nada, porque agora o que importa é que eu estou bem, eu tô viva, entendeu? Então agora eu quero seguir a minha vida, ó, daqui pra frente, servindo a Deus e feliz. E nunca mais, gente, nunca mais quero contato com a Natasha e o Eduardo. Então, amores, o que vocês acharam dessa história? Mais uma história baseada em fatos reais. Trouxe essa história aqui diferente pra vocês, gente. Eu sempre escutei esses relatos. Eu não duvido, tá? Realmente, isso acontece. Tem muitos relatos, gente, desses. E, infelizmente, tem muita gente de coração ruim, muita gente maldosa. E outra coisa, gente, olha só. O erro dela foi começar a falar da intimidade dela pra amiga, né? Isso, gente, a gente não faz. A gente não faz. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Como ela edifica? Dessa forma, calando, entendeu? Uma das formas é você saber o momento de calar. A hora certa de calar. Nem tudo, a gente pode ter a melhor amiga, pode ser uma mãe, um irmão, mas a gente não fala, gente. Não fala, entendeu? Então, é uma lição, né? Ela confiava às vezes nessa amiga, só que infelizmente a gente não pode confiar totalmente nas pessoas, né? Tem muitas pessoas más, de coração ruim, entendeu? Então a gente não sabe, não tá escrito na testa dela, não confio em mim, eu sou uma pessoa má, não tá escrito na testa dela, entendeu? Então a gente não sabe. Então a gente tem que aprender, tem que saber a hora de calar. Deixem aqui embaixo o que vocês acharam dessa história, se vocês têm alguma experiência, algum relato que vocês ouviram parecido, se vocês têm uma experiência parecida, deixem aqui embaixo, tá bom? Curta, comenta, compartilha. Se você for novo e quer aquele paraquedas, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho da notificação na opção toda para não perder nenhuma história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!